Olá pessoal, estamos de volta, eu sou o Rodrigo e esse é o seu canal de conhecimentos pedagógicos. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você a respeito de um profissional que é capaz, competente para lidar com as dificuldades de aprendizagem nas crianças e nos adultos. Sim, crianças e adultos, porque é muito comum você ouvir falar de dificuldade de aprendizagem em relação às crianças, quando se fala de descalculia, de dislexia, dificuldade de atenção e outros tipos de dificuldades que vão aparecendo na infância no que se refere à aprendizagem. Porém, existem vários adultos, várias pessoas que após os 20 anos descobrem que são disléxicos, ou que têm descalculia, ou que têm qualquer outra dificuldade de aprender. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre esse profissional que é capacitado para lidar nas áreas da aprendizagem e suas dificuldades no que se refere a crianças e adultos, e em que caso você deve procurar esse profissional. Bom, esse profissional é o psicopedagogo. Muita gente pensa que psicopedagogia é a junção de pedagogia com psicologia. Não é isto, mas tem a ver com isto. Eu vou explicar já já. É muito comum você observar também que pessoas que fazem o curso de pedagogia acabam fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia, porque a psicopedagogia ela é uma profissão específica com o CBO, né? O seu CBO foi criado em 2002, o CBO é o Código Brasileiro de Ocupação. Todas as profissões que são reconhecidas por lei, elas têm um Código Brasileiro de Ocupação, que é o seu CBO. A psicopedagogia ela vai ter suas bases na Europa e vai se fortalecer na Argentina e depois, mais tarde, ela vai chegar no Brasil, por causa da influência até da própria língua, do idioma, nós vamos ter no Brasil a influência da psicopedagogia. É muito comum, como eu disse também, o pedagogo fazer a pós-graduação em psicopedagogia. E ela é uma profissão e pouca gente sabe que ela é também uma graduação. Pouca gente sabe que existe no Brasil a graduação em psicopedagogia. O curso costuma durar em média de 3 anos. Então, para que a pessoa seja um profissional psicopedagogo, ela precisa das duas, uma, ter feito a graduação em psicopedagogia, ou ter feito graduação em pedagogia e uma pós-graduação em psicopedagogia com mais de 600 horas. Isso é importante dizer. Então, a pessoa que é formada em pedagogia e faz uma pós-graduação em psicopedagogia com mais de 600 horas, ela então agora pode ter o seu registro, o seu CBO, abrir um consultório e atuar como psicopedagogo. Por que é importante dizer essas coisas? Porque o psicopedagogo é o profissional habilitado para fazer uma série de intervenções, tanto na criança quanto no adulto, no que se refere a essa dificuldade de aprendizagem. Tem muitos adultos que não conseguem passar no exame do Detran para tirar a CNH, né? Que é a Carteira Nacional de Habilitação. E o psicopedagogo vai ajudar nessa área. Tem muita gente que na faculdade descobre uma série de dificuldades para aprender, para desenvolver os conteúdos. Ela entende, mas na hora de absorver aquilo na prática acadêmica, ela não consegue e fica evidente uma dificuldade. Com isso, o psicopedagogo vai fazer uma série de intervenções, uma série de avaliações que vai permitir com que ele descubra onde está aquela dificuldade. Por exemplo, as descobertas da neurociência contribuem muito com a psicopedagogia no que se refere ao cérebro e ao envelhecimento do cérebro. Sabe-se que o cérebro envelhece, mas a neurociência descobriu algo que chama-se de plasticidade, que apesar de o cérebro envelhecer, ele é capaz ainda de continuar aprendendo, de continuar se desenvolvendo. Para isso existe uma série de exercícios, uma série de atividades, uma série de intervenções. Entre elas, a neuróbica, que é a aeróbica dos neurônios, né? Existe uma série de exercícios, de atividades que nós aprendemos na pós-graduação de psicopedagogia, por exemplo, que faz com que você possa treinar o seu cérebro para que ele possa continuar se desenvolvendo, crescer. Essas questões com memória, isso é muito importante compreender, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade que pode ser tratada, que pode ser cuidada. Eu costumo sempre dizer que às vezes a gente morre de sede com um poço de água ao lado. Porque alguém que tenha já na infância ou já na fase adulta dificuldades de aprendizagem, se recorrer a um psicopedagogo, poderá ter essas questões tratadas e viver bem melhor. O trabalho do psicopedagogo na escola é um trabalho preventivo, é um trabalho de prevenção. Por quê? Ele vai trabalhar junto aos professores, alertando-os dos processos de aprendizagem, de como eles ocorrem. Por isso que algumas pessoas pensam que a psicopedagogia é a junção de pedagogia e psicologia. Na verdade, a psicopedagogia ela se utiliza, sim, da neuropsicologia, da neurologia, da neurociência,
da pedagogia, de aspectos da psicologia no que se referem às teorias do desenvolvimento e outras questões mais, mas não somente. Então, o profissional psicopedagogo é alguém que amplia essa busca, esse reconhecimento. Inclusive, eu selecionei aqui na minha biblioteca 4 livros que eu considero de suma importância para quem está interessado em conhecer mais da psicopedagogia ou para quem já começou a psicopedagogia e quer ir para além do material discutido em sala de aula e para todos aqueles que querem manter aqui algum contato com a psicopedagogia. Então, selecionei 4 livros, coloquei aqui 4 livros que eu quero comentar com você que são importantíssimos para introduzir o tema, para introduzir o assunto da psicopedagogia. Bom, o primeiro livro que eu queria comentar é da Clenaura Maria de Lima, que é Psicopedagogia, Práticas, Vivências e Experiências no Espaço Escola e Clínica. Porque, conforme eu disse, o trabalho na escola é um trabalho preventivo. Quando, às vezes, a criança ou o adulto vai para a clínica, é porque, às vezes, a dificuldade já causou alguma situação, né? Algum constrangimento, alguma dificuldade, algum bloqueio, e aí houve, então, a necessidade de buscar a clínica. Então, esse é o profissional capacitado, competente para lidar nessas áreas. E quais áreas? O psicopedagogo ele vai lidar diretamente com 3 áreas, com o cognitivo, com o afetivo, e ele vai buscar também compreender as questões que ocorram no comportamento também. Por quê? O cognitivo ele vai dizer do cérebro, vai dizer de como o cérebro funciona, de como o cérebro aprende. A afetividade vai dizer dessas questões relacionadas a importância do afeto. E afeto aqui não significa necessariamente falar de amor e carinho, mas sim falar de tudo que nos afeta, todas as coisas que nos afetam. Um olhar nos afeta, alguma coisa que alguém faz próximo a gente afeta. Então, a afetividade nesse sentido não é ficar falando de amor e carinho, mas de tudo que afeta o outro, né? Então, seria o cognitivo, o afetivo e o social. Então, o psicopedagogo ele está apto, ele é competente para atuar nas 3 áreas e fazer testes, exercícios, intervenções para descobrir a origem dessa dificuldade. Se ela é cognitiva, se ela está ligada ao cérebro, se ela tem a ver com as questões de afetividade ou se ela tem a ver mesmo com as questões sociais, se tem a ver com as questões de timidez, por exemplo. Então, esse livro vai introduzir o tema, vai introduzir o assunto. Você que deseja aprofundar, conhecer ou está começando a estudar psicopedagogia, você precisa ler este livro, tá? E o segundo livro que eu queria falar de suma importância, acho que é o livro mais importante para psicopedagogos, na minha opinião, é Inteligência Aprisionada, da Alicia Fernandes. Esse livro, olha, abordagem psicopedagógica clínica e clínica da criança e sua família. Porque muitas vezes o trabalho do psicopedagogo vai ser um trabalho coletivo, onde ele vai falar no que se refere à escola com os professores, com a criança, com a família, com a comunidade escolar para descobrir onde estão havendo essas dificuldades de aprendizagem. Por isso que eu falei que a psicopedagogia vai se utilizar de várias outras disciplinas. Ela é transdisciplinar. Por exemplo, ela vai usar muitos mecanismos da psicanálise também. Então, esse livro aqui se torna urgente, a Inteligência Aprisionada, porque ele vai falar justamente dessas questões, das dificuldades, da observação do psicopedagogo. Então, é um livro muito importante. Um outro livro que eu queria comentar, o terceiro livro, é A Arte de Esquecer, o Cérebro e a Memória. E ele vai trazer umas questões muito interessantes, que ele vai dizer que nós somos o que lembramos e também aquilo que não queremos lembrar. Por que o cérebro esquece? O que é aquela sensação de déjà vu? Que você parece que está vivendo uma situação que já viveu, né? Qual a relação disso com a memória de curto prazo e de longo prazo? Então, o psicopedagogo vai estudar essas coisas e esse livro aqui vai ajudar muito na compreensão desse assunto. E o quarto e último livro por hoje é o livro da Sarah Paim, Subjetividade e Objetividade. Gente, para o educador de modo geral, mas como a gente está falando aqui de psicopedagogo, esse livro é muito importante. Ele vai trazer muita compreensão sobre o desejo de aprender, sobre essas questões todas das quais nós estamos falando. Então, a psicopedagogia é uma área que lida... Muita gente fala assim, o psicopedagogo é aquele que lida com as dificuldades de aprendizagem. Sim, ele vai trabalhar com isso, mas o objeto de trabalho do psicopedagogo é a aprendizagem. Então, o psicopedagogo ele é um especialista na aprendizagem. Então, ele conhece sobre o construtivismo piagetiano, ele conhece sobre psicologia histórico-cultural de Vygotsky, ou socioconstrutivismo para alguns, socio-interacionismo para Henri Vallon e para vários outros teóricos, porque não são só esses 3, mas esses 3 são os nomes mais comuns, os nomes maiores, mais conhecidos,
mas o psicopedagogo ele vai se apropriar das teorias do conhecimento, das teorias da aprendizagem. Então, o seu objeto de trabalho é a aprendizagem. O psicopedagogo é um especialista em aprendizagem e como ela ocorre e quais as dificuldades que podem advir a partir disso. Então, dificuldade de atenção, dificuldade de guardar as coisas, dificuldade de aprender, dificuldade de fazer contas, que é a descalculia, né? Que é quem descobre que tem dificuldades na matemática. São todos mecanismos, são todos ramos, são todas áreas de atuação onde o psicopedagogo poderá te ajudar. E tanto para a criança, como eu disse, como para o adulto que talvez esteja enfrentando dificuldades na faculdade ou para tirar a carteira de habilitação, o psicopedagogo vai atuar não somente nessas áreas, mas em áreas de comportamento, em questões que sejam aí muito importantes que se apliquem esses testes, essas avaliações, essas intervenções. Por hoje é só, esse é o nosso vídeo sobre psicopedagogia, espero que você esteja gostando. Ele faz parte aqui da nossa playlist de psicologia e educação por ter assuntos relacionados. Apesar de que agora eu estou decidindo criar uma playlist à parte que é de psicopedagogia só para trabalhar essas questões. Eu sou o Rodrigo, um forte abraço, até o próximo vídeo.